Muito boa noite a todos, que privilégio e que alegria é poder estar novamente convosco aqui num Unidos pela Palavra. Como já é costume e como estamos habituados, vamos iniciar a nossa meditação de hoje, o nosso culto de hoje, podemos dizer assim, através do hino número 120, Graça. A graça de Deus é realmente maravilhosa e podemos contar com o nosso Deus constantemente do nosso lado. E é incrível pensar naquilo que Cristo fez para que realmente pudéssemos ter a esperança e a certeza da salvação. Gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos pedir a presença do Santo Espírito para que realmente a mensagem que vamos ouvir e ter esta noite possa vir da sua parte, possa vir de Deus diretamente para os nossos corações. Vamos orar.
Paizinho que estás no céu, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer o privilégio que é podermos falar da tua palavra, aprender mais sobre ti, conhecer um pouco mais deste tão grande amor que tu tens por cada um de nós. Pedir-te que, de uma maneira especial, tu possas derramar o teu Santo Espírito para que realmente esta possa não ser mais uma pregação que vamos ouvir, Senhor, mas possa ser uma mensagem que verdadeiramente vem de ti para os nossos corações. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O tema do sofrimento é um tema que muitas vezes aparenta ser complicado para o cristianismo, não é? Muitas vezes ouvimos pessoas a perguntar, olha, se Deus existe, porquê é que existe sofrimento? E o cristianismo, a verdade é que em nenhum momento a Bíblia nos promete que quando nós somos cristãos nós vamos ter uma vida sem sofrimento e sem dificuldades. Infelizmente o contexto que nós vivemos no mundo é um contexto que por causa do pecado, além de termos de lidar com o pecado, temos que lidar também com as suas consequências. Nós sabemos que a consequência final é a morte, mas não é única e muito sofrimento tem causado realmente o pecado e o facto do ser humano ter decidido viver sem Deus. Muitas igrejas, muitos cristãos acabam por defender a ideia de que quando nós estamos com Deus, nós não vamos sofrer. A verdade é que a chamada teologia da prosperidade promete que quando nós somos cristãos, quando andamos segundo o caminho de Deus, quando nós entregamos tudo aquilo que nós temos, que Deus nos fará prosperar. Tanto em riquezas como na saúde, nas diversas áreas da nossa vida. Mas depois existe outro grupo de cristãos que muitas vezes eles defendem que nós precisamos de passar pelo sofrimento para poder agradar a Deus. Há pessoas que defendem estas ideias, incluso muitas vezes causam dor a si mesmos para poder sentir-se dignos de ir à presença de Deus. Mas a verdade é que nenhuma destas posições pode ser bíblica, não é? A verdade é que o sofrimento é uma realidade da nossa vida e é uma realidade que Deus não prometeu que o cristão ia ser sem sofrimento. Reparemos, por exemplo, na forma como que os discípulos viveram. Reparemos na forma como a história dos discípulos acabou. Todos eles, ou a grande maioria deles, na verdade, à exceção de um, que foi João, tiveram mortes que não são nada agradáveis. Além disso, todos eles viveram na miséria, a verdade é essa. Então, se a prosperidade que eles buscavam no cristianismo fosse o dinheiro, fosse a fama, fosse o sucesso, fosse a saúde, fosse o que fosse, na verdade, saiu-lhes, permitam-me dizer, o tiro pela culatra, não é? Mas o próprio Jesus afirma na Bíblia, no capítulo 16 de João, no versículo 33, ele deixa claro que o sofrimento iria ser sempre uma realidade da vida do cristão. Diz-nos o texto, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, na verdade, vemos que a paz que Deus nos quer dar, a paz que Deus procura que eu possa viver nesta vida, não é uma paz porque existe ausência de sofrimento e dificuldades, mas sim uma paz porque eu sei que na dificuldade eu posso contar com a sua ajuda e com o seu apoio, a sua mão estendida para que realmente nós possamos agarrá-la para ultrapassar esses problemas. Ainda assim, eu gostaria de vos deixar alguns pontos de como é que nós podemos enfrentar os problemas no nosso dia-a-dia. O primeiro deles nós vamos encontrar no Salmo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24 vão dizer o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este texto convida-nos, e o autor pede inclusive a Deus para o sondar. Sonda-me, ó Deus. E muitas vezes a verdade é que na nossa vida nós acabamos por ser um causador dos próprios problemas que nós vamos encontrar, que nós vamos enfrentar. Então muitas vezes as nossas decisões vão criar consequências que nos vêm trazer sofrimento. Então é importante nós podermos passar por uma introspeção, que nós possamos refletir constantemente, diariamente até, de que forma é que os meus atos, as minhas decisões neste momento me vão afetar no futuro. Sonda-me, ó Deus. É algo que realmente nós devemos suplicar a Deus e pedir realmente que Ele nos possa mostrar o que é que eu preciso de corrigir, o que é que eu preciso de mudar para realmente não ter que enfrentar essas consequências das nossas decisões que são tomadas de maneira errada. A verdade é que muitas vezes a falta de consciência, a falta de sentido crítico nos levam realmente a pouco tomar as decisões que não são as mais corretas e as melhores e a melhor para cada um de nós. Precisamos da ajuda de Deus para podermos realmente tomar constantemente as decisões mais apropriadas para a nossa vida. O segundo ponto que gostaria de partilhar convosco, nós podemos encontrar na história da mulher do fluxo de sangue. Depois, se vocês quiserem ler este episódio, encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 29 ao 34. Mas nós encontramos uma mulher que sofre de uma doença terrível, que, na verdade, por consequência dessa doença, ela é considerada impura, porque está constantemente a sangrar, e então ela nem pode estar no meio do povo. Supostamente esta mulher deveria estar a viver fora da cidade, porque ela estava constantemente impura. E nós vemos uma mulher que terá enfrentado graves e graves problemas ao longo da sua vida. São anos e anos e anos a enfrentar esta terrível doença, a lidar com o preconceito da sociedade, a lidar com o facto de que, além de ter um problema físico, esse problema físico fazia acreditar que ela tivesse um problema espiritual. Uma vez que os judeus diziam que realmente as pessoas tinham doença, as pessoas que eram pobres, as pessoas que viviam problemas graves, era porque eram infiéis a Deus. E esta mulher, no meio deste sofrimento físico e mental e espiritual, ela toma a decisão de que ela precisa de testar Jesus, ela precisa de experimentar Jesus, porque basicamente é uma das suas últimas esperanças. É que aquele homem que para ela naquele momento tinha algo até de misterioso, porque ela não entendia verdadeiramente quem era Jesus, mas que aquele homem pudesse fazer a diferença na sua vida. E então ela não desiste. Ela vai para o meio da multidão. Com certeza as pessoas começaram a cochichar, a falar, a dizer: olha, não é esta aquela que tem aquela doença, não devia ela estar fora da multidão, ela é uma impura. Ainda assim ela não desistiu. Apesar daquela grande multidão que cercava Jesus, ela não desistiu e lutou contra cada um dos obstáculos. E teve que se arrastar, e teve que empurrar, e teve que lutar verdadeiramente para conseguir apenas tocar ao de leve nas vestes de Jesus. A história desta mulher ensina-nos a importância da persistência. A vida dela estava longe de ser uma vida com ausência de sofrimento e dificuldades. Ainda assim, ela não culpou a Deus. Ainda assim, ela não decidiu querer vingar-se em Jesus. Muito pelo contrário. Ela viu em Jesus a sua saída. E ela decidiu, de maneira persistente, de maneira quase guerreira, de conseguir, pelo menos, tocar nas vestes de Jesus. E nós sabemos
que essa persistência, essa tremenda fé que a mulher demonstrou naquele momento, trouxe resultados incríveis e aquela mulher foi curada. Então, além da necessidade que nós temos de nos sondar a nós mesmos, nós precisamos de ser persistentes. Mas gostaria de partilhar mais um texto convosco. No livro de Lucas, logo no capítulo 1. Vamos então abrir a Bíblia no livro de Lucas e convido-vos a vocês que estão aí em casa também a fazê-lo. Lucas, capítulo 1, nós vemos um texto que realmente nos vai falar de algo que é fundamental também na nossa vida como cristãos. Lucas 1, versículo 37. Diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É verdade que a promessa de Deus, como vimos, não é que vamos estar ausentes de problemas e sofrimentos, mas a promessa de Deus é que no sofrimento, na dificuldade, nós vamos poder contar com a sua ajuda. E nós então precisamos de ter fé e de ter confiança neste Deus dos impossíveis. E nós precisamos exigir, inclusive, a Deus e dizer: olha, Senhor, esta é a promessa que Tu fazes, de não me abandonares. Por favor, Senhor, está ao meu lado. Como não pensar na história do homem que caminha pela praia e quando olha para trás, pensa que ao olhar e ver os 2 pares de pegadas ao longo da sua vida, ao longo daquela praia, e vê que há momentos que só está um par de pegadas, e pensa: foi Deus que me abandonou logo nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas na verdade Jesus lhe vai dizer: não, meu querido, nesses momentos eu peguei em ti ao colo. O sofrimento é uma realidade no nosso mundo. O sofrimento é uma constante enquanto nós vivermos nesta terra. Muito devido às nossas decisões, muito devido às decisões de outras pessoas, mas muito porque o pecado é uma realidade deste mundo. Então os problemas, seja da área da saúde, da área profissional, da área familiar, eles vão aparecer. Mas se neste momento tu estás a viver problemas na tua vida, nestas diferentes áreas, primeiro eu gostava de te convidar a que tu pudesses confiar em alguém. Pudesses confiar em alguém, que tu pudesses abrir o teu coração. É muito importante podermos confiar em pessoas que estão ao nosso lado. Sejam eles amigos, familiares, seja o ancião da igreja, seja o pastor. Meus queridos, quando nós enfrentamos problemas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós devemos reconhecer que precisamos de ajuda. E não devemos ter medo de pedir essa ajuda. Em segundo, e tão ou mais importante que este primeiro ponto, é que nós precisamos de entregar nas mãos de Deus esses assuntos. Precisamos de dizer: Senhor, olha, eu não posso com isto, mas eu sei que Tu podes fazer algo por mim. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. É um dos meus versículos preferidos da Bíblia. E este texto começa por dizer entrega. Mas quando nós vamos ao texto original, nós vemos que a entrega não é um entregar de pegar em algo e dar nas mãos de outra pessoa. É quando nós não aguentamos o peso, quando nós não temos forças para carregar algo e nós vamos empurrar até à pessoa que nos vai ajudar. Então o convite que Deus nos está a fazer é que as coisas que nos pesam na nossa vida, ao ponto de nós não suportarmos o peso, ao ponto de nós nos sentirmos fracos, fragilizados, ao ponto de nós parecer que não há uma saída, isso o Senhor está a dizer: olha, entrega nas minhas mãos, que se tu o fizeres, eu vou-te fazer prosperar. E sabem que o maior sucesso, a maior vitória que nós podemos ter é a vitória que Deus nos quer dar de uma vida eterna. Talvez, meus queridos, nós passemos por sofrimentos e dificuldades que não vamos ver saída nesta terra. Mas a grande bênção, a grande ajuda que Deus te quer dar,
a maravilhosa e grande bênção que Deus deseja te dar é a bênção da salvação e da vida eterna. E sim, aí a promessa de Deus é clara, que quando nós estivermos na pátria celestial não vai haver dor, não vai haver lágrimas. Por outras palavras, não vai haver problemas. Que as nossas esperanças estejam bem firmadas em Deus e que nós possamos confiar neste Deus maravilhoso para que Ele possa realmente abrir as portas da nossa vida, abrir as portas da pátria celestial para nós lá estarmos. Temos um Deus que é maior que tudo. E por isso eu gostava de te convidar agora a cantar este hino comigo. Maior que tudo, o hino número 11. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Que Deus maravilhoso nós temos, um Deus pessoal, um Deus que se preocupa connosco, um Deus que nos ama e que não desiste de nós.
E se tu tens esse problema que é um peso para ti neste momento, eu gostaria de te convidar a que, se tu tiveres abertura para isso, estiveres disponível para isso, possas escrever nos comentários deste vídeo e possas abrir o teu coração para que nós possamos orar por ti. Nós temos a nossa reunião de oração aqui todas as quartas-feiras às 8h30 na nossa igreja, e nesse momento nós vamos tirar tempo para orar pelos pedidos que tiverem nos nossos vídeos. Por favor, partilha connosco para que realmente possas contar com as nossas orações. Deus diz, muita oração, muito poder. E já agora gostaria de te convidar a que pudesses, se conseguires, fechar e se puderes, fechar os teus olhos para que possamos fazer uma oração ao nosso Deus. Papá que estás no céu, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque tu prometes que vais estar ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a confiar no Teu amor. Ajuda-nos a confiar na Tua misericórdia e no Teu poder, Senhor. E ajuda-nos a cada dia a entregar aquilo que nós não conseguimos carregar nas Tuas mãos, Senhor. Papá, que apesar de todos os problemas que nós estamos a enfrentar agora, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos postos na Pátria Celestial e possamos perceber que a maior bênção, o maior sucesso que nós podemos ter nesta vida é um dia realmente lá estar, Senhor. E ajuda-nos a preparar para esse momento, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos por nos permitirem estar aqui convosco. Obrigado por podermos contar com as vossas visualizações. Que Deus realmente vos abençoe grandemente. E conto convosco para a semana que vem.